E hoje eu vou mostrar aqui para você algumas dicas fundamentais para que você seja aprovado com sucesso nas provas de certificação, tanto da AWS quanto do Azure. E olha, essas dicas são fundamentais, vem dando certo nos últimos anos e eu fui aprovado com sucesso. Então eu quero passar o que eu tenho feito para vocês e que vocês também tenham resultados e sucesso na aprovação. Bora lá, vou soltar a vinheta e a gente começa com as dicas. E aí galerinha, sou o Bruno Marangoni, tô aqui no canal da Hack1 para falar de Cloud Computing. Mas essa dica, ela serve para todo mundo, tá? Todo mundo que for prestar qualquer tipo de prova de certificação de tecnologia para Cloud, fica mais fácil porque a gente debrifa, né? Enfim, eu vou passar aqui as dicas para vocês, tá? Mas eu tenho alguns recados, logicamente. O primeiro deles é: se você não segue aqui o canal, se inscreve e ativa o sininho para que você receba sempre que a gente tenha vídeos novos aqui na Hack1. Segundo recadinho, né? Pô, vai lá no meu Instagram e me segue também, @claude.brunomarangoni. Eu tô lá sempre te ajudando com esses assuntos de cloud. Inclusive, se está vendo esse vídeo agora às 8 horas, eu deixei um insight muito importante ontem lá e é importante que você veja, para você ver a qualidade dos insights que eu trago lá para você. Fechou? E por fim, essa é uma aula que eu basicamente passei de forma exclusiva e bem mais densa dentro da Hack1 Pro, né? A gente tem um programa de acompanhamento para a prova da Architect Associate e eu dei essa dica muito mais profunda lá e eu trouxe aqui agora para você. Se você não é um aluno do ecossistema da Hack1 Pro, clica aqui embaixo em Saiba Mais e se inscreve. Se matricula, porque você tem acesso a todas as trilhas de cloud. E aí, cloud, eu não falo só de certificação, mas workshops, laboratórios, AWS, Azure e muito mais. Só que você também tem acesso a redes, a cibersegurança e segurança. Então tem muita coisa lá para você aprender sobre tudo. Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolação, eu quero papo reto aqui direto. De novo, eu quero deixar claro, isso serve, essas dicas servem para qualquer certificação de tecnologia. Contudo, eu tenho usado 100% dessas dicas, e algumas dicas são dicas pessoais Bruno, mas algumas dicas são dicas técnicas de fato, usado nas certificações de cloud nos últimos anos. Por isso que a gente está aqui na trilha de cloud falando isso, mas serve para qualquer um, beleza? Vou chavear minha tela aqui para que a gente possa seguir uns slides aqui que eu escrevi para vocês. Então vamos lá, dicas para ser aprovado com sucesso nas provas de certificação do mercado de tecnologia, mais especificamente AWS e Azure. Primeira dica, pessoal, que eu gosto de trazer, essa é uma dica pessoal Bruno, tá? Uma dica pessoal. Escolha o lugar certo e a hora certa para fazer o exame, seja online, seja presencial, e mantenha a calma sempre. Vou contar uma historinha aqui para vocês, né? Eu sempre fiz as provas presenciais aqui em São Paulo. E até a minha primeira reprovação eu fazia num centro de treinamento que ficava ali na região da Paulista, chamava Green Treinamentos. Alguém aqui já deve ter escutado. Eu fiz várias formações lá e gostava do ambiente e fazia lá. Até a minha primeira reprovação, que foi na prova lá de Windows 2008, tá? O grande ponto aqui é que não que eu peguei um medo, mas, enfim, simplesmente achei que o fato do local impactou naquele dia para eu ser reprovado, tá? E lógico, na hora que você é reprovado, a menina imprime ali a folha com o resultado, ela olha, né? Então aquilo ali me bloqueou. Então, a partir daquela prova, eu passei a fazer na K-Solution. E aí, na K-Solution, eu criei um ritual, meio que eu fui metódico, né? Então, lá na K-Solution, lá na região do centro, que ficava na rua São Bento, eu chegava com bastante tempo de antecedência e tomava o café. E aquele café era o que fazia eu passar na prova. Então eu coloquei isso naquela cabeça. Eu preciso tomar o café para eu passar na prova. E aí sim eu passava. Então, das minhas, sei lá, quase 20 certificações,
mais da metade, umas 12, 13, foram lá na K-Solution da unidade do centro, tá? Que foram feitas por lá, beleza? Usando esse método, tá? Do café. Então eu criei um gatilho na minha cabeça que me ajudou a entender que eu tinha que fazer aquilo ali toda vez, às 9 horas da manhã, tomava aquele café antes, entrava para a prova e era aprovado. Logicamente, pessoal, para eu ser aprovado, o que fazia eu ser aprovado? Era o estudo. Se eu não tivesse preparado, eu não passava. Isso é claro, beleza? Veio a pandemia, passei a fazer online. E aí online é um conforto, né? Só que um conforto depende da sua casa, do seu apartamento, da rotina das pessoas que moram lá, do barulho. Então você tem que escolher o melhor horário que se encaixa. E eu comecei tentando fazer pela manhã, logo pela manhã. Então marcava às 6 da manhã a prova. E aí tem uma rotina aqui em casa, tem um cachorro, passear, enfim, tem um monte de coisa. E, e aí eu comecei a me adaptar. Só que eu olhei e falei, puxa, as provas mais longas começam a me atrapalhar. E aí eu mudei, tentei fazer algumas provas às 9 horas e aí ultrapassar o horário do trabalho. Então eu avisava no trabalho, ó, vou fazer uma prova às 9 horas da manhã, então eu vou ficar um pouco fora. E aí comecei a fazer às 9, que foi um horário bom também, porque a rotina do início da manhã já se foi aqui dentro de casa, você senta para trabalhar e faz a prova. Contudo, começou a vir um monte de reuniões, aquelas reuniões do dia para noite, pastelaria, e aí isso foi impactando. E aí eu agora faço todas as minhas provas a partir das 10 horas da noite, ou de terça-feira ou de quinta-feira, e nos últimos tempos eu tenho feito de domingo. Melhor horário, ninguém enchendo o saco, nenhum cachorro acordado, você já está esgotado, porque já é últimas horas do dia, você senta para a prova, você tem um foco total ali, você não tem sono porque você sabe que você tem que focar, e aí vai até o fim e faz a prova, beleza? Então, você precisa criar a sua rotina. Aonde vai ser feito? Online, presencial? Quem mora fora dos grandes centros só tem online como opção. E aí você tem que ver como isso vai se encaixar na sua rotina da sua casa para você poder fazer a prova. Dica 2, né? Dica 2 também é muito importante. A galera tem umas pessoas que são contras, né? Mas eu sou super a favor no quesito cloud, tá? Então, os simulados eles foram feitos para estudar, não para decorar. E hoje, os simulados que a gente recomenda, nenhum deles são cópia da prova, os famosos dumps, né? São simulados com perguntas semelhantes, com cenários que podem cair na prova para você estudar os cenários e os serviços, e não em si existir uma decoração daquelas questões. Então, faça simulados, foram feitos para estudar, não tenha vergonha de falar para alguém, estou estudando simulado, porque ele faz parte do processo, beleza? Então, não adianta você querer só estudar tecnicamente e aí vai cair um cenário que você nunca trabalhou, porque é normal, cloud é uma tecnologia emergente, é uma tecnologia nova, então tem diversos cenários na prova que você nunca trabalhou, e tudo bem, porque são cenários que você vai debriefar e encaixar o melhor serviço, a melhor resposta, tá? Então faça simulados quantas vezes foram necessários para estudar, né? Então o que a gente recomenda é que você vá para a prova quando você está acertando mais de 80% de simulados completos, né? E como que você vê que você está acertando? No final do simulado ele vai te dar o resultado. E aquele resultado tem que bater 80 para cima, né? Eu gosto de ter uma margem de segurança 85 a 90, tá? Então, estude de fato. Dica 3, já esteja preparado para o pior cenário possível. E o pior cenário possível não é a morte, é simplesmente você reprovar. Reprovou, te dê 5 minutos de isolação, né? de angústia, de tristeza, e entenda que se você foi reprovado foi porque você não estudou. E tá tudo bem, né? Quer dizer, não tá tudo bem, mas você simplesmente precisa estudar mais. Você não estudou o suficiente. É isso. Prova, ela atesta o seu conhecimento.
Se você foi reprovado, significa que seu conhecimento não foi suficiente. E tá tudo bem. O único ônus, né, é ter que pagar de novo. É ter que reinvestir mais tempo para estudar. Mas tudo, você não vai recomeçar do zero. Porque se te falta 20% de conhecimento, você vai ter que estudar mais 20% e não 100% de conhecimento. Então, esse é um grande ponto importante da dica 3. Encare o pior cenário possível. O pior cenário é simples. Reprova e paga de novo. Não morre por isso, não desiste, não fala que não é para você, porque é simples, é só fazer de novo. Tudo na vida tem uma segunda chance. Fechou? Dica 4, e essa começa de fato a dicas técnicas, tá? As dicas técnicas aqui para você. Na pergunta, no enunciado, procure por palavras-chave na prova, tá? Porque nas palavras-chave você vai separando a pergunta e aí você vai encontrar o cenário, você vai encontrar o problema, você vai encontrar os serviços e vai encontrar um padrão. Exato, um padrão do que a prova está te pedindo. E eu tenho um exemplo aqui para a gente. Ó. Eu coloquei em inglês, mas prestem atenção nas palavras que estão grifadas, né? Que estão aqui em negrito. Eu tenho a pergunta aqui, ó. Você está trabalhando uma aplicação de game mobile, e aí a gente tem a primeira palavra-chave negritada, né? Então aqui, ó, Mobile Gaming Application. Então o cenário está falando de aplicação mobile. Show! E você está construindo um placar, não, leaderboard. Então, esse é uma outra palavra-chave importante, que vai fazer o top score através de milhões de usuários. Milhões de usuários. Tá? Milhões de usuários é o problema. E qual é o melhor cenário, melhores serviços da AWS que se encaixam? Então, melhores serviços, não está pedindo custo, não está pedindo mais resiliente, está pedindo melhor serviço. E aqui ele traz as opções, e eu coloquei a resposta aqui para vocês, que é o Elasticsearch usando o Redis, tá? Eu não vou explicar o porquê essa é a resposta, mas para vocês entenderem, a dica 4 é isso. Faz a sua análise, leia a pergunta, e aí no seu campo de visão, separe palavras-chave da pergunta. Porque se eu tirar todas as palavras, ó, Mobile Game Application, Leaderboard Feature, milhões de usuários, melhor serviço. Com isso eu já consigo responder a pergunta. São todas que eu vou conseguir fazer desse jeito, já responder direto? Não. Mas boa parte eu vou conseguir responder separando as palavras-chave corretas. E isso me leva à dica 5. Para você responder primeiro a questão e depois as alternativas. Porque se você separou por palavras-chave a pergunta, você vai ler as palavras-chave e aí sim você vai tentar responder, né, com o seu conhecimento, porque você estudou, você vai conseguir ter um campo, né, uma direção de resposta. Pode ser que você fique entre duas alternativas, que nem o exemplo anterior, tem duas alternativas semelhantes, tá? E pode ser que você fique nesse cenário. Aí pelo menos você já diminuiu as porcentagens. Você eliminou duas alternativas e ficou com duas alternativas que te dá 50% de assertividade na pergunta, certo? E na dica 6, você vai eliminar de fato as que não se encaixam ali na pergunta, né? Então, você separou as palavras-chave, que é a dica 4. Na dica 5, você usou as palavras-chave para tentar responder ela de primeira e talvez sobrou algumas alternativas. Na 6, você vai saber quais alternativas não são de qualquer forma. E aí você vai eliminar. E aí, eliminando, você vai cair nessa limitação de alternativas que vai te dar mais assertividade na prova. Então, se você tiver que fazer um chute, você vai chutar na pergunta, na alternativa, e você vai ter 50% de assertividade, de acertar a prova. Porque se você pegar nas 4 alternativas, você tem 25%. Você conseguindo eliminar as alternativas, você cai para 50%. Ou é uma ou é outra. Ou 3, enfim, não importa, né? Se a gente pegar aqui o cenário de novo, ó, a gente tem aqui, ó, as palavras-chave, né? E aí eu tenho qual o melhor serviço? Redshift não é Data Warehouse.
né? Serviço de Data Warehouse não vai conseguir entregar uma feature de placar para milhões de usuários numa aplicação mobile, tá? E o S3 também não é, porque o S3 é história de objeto. No mesmo sentido do cenário da pergunta, não vai conseguir entregar. Então a gente eliminou e ficou só a B e a C. E aí, por padrão, né, por características do serviço, o Redis é a melhor opção e não o Memcache, tá? Então, aqui a gente foi usando as alternativas para pensar. Redshift não é, porque é o serviço de Data Warehouse, S3 de história de objeto, e aí ficou entre as duas. Aí eu vou talvez dar um chute, ou não, ou eu já entendi ali, porque por ser uma feature de placar através de milhões de usuários, o Redis faz esse tipo de feature melhor que o Memcache, e a melhor resposta é o Redis e não o Memcache. Pronto, assim você respondeu a pergunta com maiores chances de você acertar do que se você tentar chutar ali nas 4 alternativas. Na dica 7, não gaste muito tempo numa questão só, né? Por quê? Porque você tem ali 130 minutos, se você for fazer em português a prova ou em inglês, e te dá ali em torno de 2 minutos por questão, tá? Por mais que se for fazer em inglês, você pode pedir 30 minutos a mais, e aí vira 160 minutos, enfim. Mas pensa nesse cenário, são 130 minutos, dá mais ou menos 2 minutos por questão. Vão ter perguntas mais fáceis, vão ter perguntas mais difíceis. Enunciados curtos, enunciados longos. Então, você tem que usar a média a seu favor. Você caiu numa pergunta e não sabe, tá enrolado, tá difícil, marca ela para revisar no final. Dá um chute inicial na pergunta, responde a que você acha que se encaixa mais e marca. Tem uma bandeirinha no topo da tela, você vai clicar lá e vai marcar para fazer a revisão no final da prova. E aí, dica 8, reveja as questões com flag. Então, na revisão das questões, você vai ter que aplicar a dica 4, a 5 e a 6 de novo. E aí você vai sair com uma possível resposta. Significa que você flegou uma pergunta para revisão, significa que você estava em dúvida. Então você vai, de fato, reaplicar a dica 4, a 5 e a 6, e aí vai dar um chute, vai chutar ali no que se encaixa na sua cabeça, no seu conhecimento ali do cenário da pergunta, tá? Então não deixe de usar esse benefício de rever as questões. Eu já conheço gente que odeia fazer revisão, simplesmente não marca nenhuma para revisão e passa e tem passado, né, nas provas. Isso vai de cada indivíduo. Eu, Bruno, marco, eu sempre fico ali no final da prova com umas 15 questões de revisão, porque eu acho que é necessário, são perguntas que eu fiquei na dúvida, eu quero reler. E tem um outro detalhe, conforme a prova vai andando, podem vir cenários, outras questões semelhantes àquela que você estava em dúvida, e aí na pergunta adiante, né, ela te responde algo que anterior te deu dúvidas, e depois você vai saber a resposta de fato. E na dica 9 finalize seu exame e seja feliz ou fique triste, né? Mas não dure mais que uma semana, tá? Por que essa dica? Essa dica é pessoal, tá, pessoal? Pessoal, né? Bruno, é uma dica Bruno. Porque eu já vi muita gente que passa na prova, o ego sobe lá em cima e esquece que tem próximos passos, que tem a jornada, tem que continuar. Né? Eu uso muito a dica, né? Se dê 10 anos e acelere seu conhecimento agora no começo. E aí, se você pega, faz uma prova, e aí descansa uma semana, descansa 2, descansa 3, aí vem um mês, 2 meses, 3 meses, para você engrenar de novo no processo de estudar para a prova de certificação, de adquirir o conhecimento, vai ser mais difícil voltar. E aí, às vezes, você não volta. E aí você fica com uma prova que te ajuda, mas ela com outras provas você ia aumentar ainda mais a sua autoridade como profissional especialista em cloud. Então, fique feliz por uma semana e inicie o seu planejamento para o próximo passo. Reprovou? Fique triste por uma semana
e volte ao plano de estudos para que você faça a prova o mais rápido possível para que você possa passar e ser feliz de fato com um profissional gabaritado e autoridade na prova. Então é isso, meus queridos. Eu fico por aqui com as minhas dicas. Lembra? São dicas pessoais, tem dado certo. Dica 4, 5 e 6 são fundamentais para a prova. As outras são dicas mais situacionais, mais pessoais aqui do Bruno, que tem dado certo nos últimos anos, sejam para as provas online ou presencial. É o que eu tenho feito e tem dado certo. Eu quero transmitir isso para vocês. Logicamente, eu tive uma aula mais de 1 hora dentro da Hack1 Pro. E se você não é um aluno, tem interesse em se tornar um aluno desse ecossistema que ensina trilhas de cloud, trilhas de redes, trilhas de cibersegurança, ó, aqui embaixo tem um link bonitinho para você fazer a sua matrícula, a sua inscrição e se tornar um membro da Hack1 Pro. É o único ecossistema para profissionais de infraestrutura de TI. E você, em algum momento, se você vai se especializar em cloud, redes ou segurança e cyber, você vai estar aqui com a gente, porque a gente traz o conteúdo que está sendo aplicado agora, em 2024. Né? Diferentemente de outros cursos aí do mercado que são 100% teóricos, sem o skin in the game, sem os professores estarem no mercado de trabalho. Fechou? Deixa seu like, comenta aqui o que você achou. E se tem alguma dica que eu faltei te dar aqui, clica aqui no comentário e coloca que dica você adicionaria que faltou eu adicionar por aqui. Um grande abraço e fiquem em paz.